Olá, amigos do Energia Concursos, de volta para ministrar mais um curso de legislação específica para todos vocês, né? Além de ser professor de Direito Constitucional, sempre trabalhei também com essas legislações específicas, regimentos internos, leis orgânicas e coisas do tipo, né? E hoje a gente vai dar início ao nosso curso sobre a legislação do CAU, né? Ou seja, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. Nós vamos percorrer a lei federal que regulamentou o tema, o regimento geral do CAU Brasil, do CAU Nacional e também o regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, tá? Então, fiquem atentos, um importante tema aí para quem se prepara na respectiva área. Ok? Bem, gente, então vamos lá, né, de volta aí com o nosso curso, né, referente aí à legislação aplicada aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. E como eu já tinha dito na chamada para todos vocês, né, nós temos que estudar aí o regimento geral do CAU-BR, do CAU Brasil, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nacional, no âmbito brasileiro como um todo. O regimento interno do CAU Santa Catarina, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Só que antes desses dois regimentos, tá, é prudente que a gente estude a lei que regulamentou, que criou, né, todo esse sistema. Porque eu não sei se o pessoal mais antigo aí lembra, né, quando a gente falava a respeito de arquitetura, os conselhos de arquitetura e urbanismo no Brasil, eles estavam juntos com os conselhos de engenharia. Tanto é que a sigla anteriormente de um conselho de engenharia era CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, tá? Então nós tivemos uma separação com a criação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, tá? E isso foi promovido, pela Lei 12.378 de 2010. Quem já andou aí, resolvendo exercícios de outros conselhos de arquitetura e urbanismo, certamente percebeu o seguinte: sempre tem pelo menos 2 ou 3 questões referentes à Lei 12.378. Então, se você quer ter um ponto garantido, tá, no presente concurso, se você realmente quer aí, né, acertar essas questões referentes à legislação aplicada ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, comece o seu estudo pela Lei 12.378. Até porque os regimentos internos, a gente vai ver mais à frente, eles irão muitas vezes repetir o próprio texto da lei, ou regulamentar alguma diretriz geral presente na lei, tá? Então comece o estudo pela lei, que isso vai facilitar bastante aí o seu processo de aprendizagem, tá? Então vamos lá, como eu sempre faço, né, aquela leitura atenta, comentada do que é mais importante com relação à legislação, né? Então, Lei 12.378 de 2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, a gente vai estudar o regimento geral dele mais à frente, e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAUS, e dá outros, né, e dá outras providências, tá? Então é aqui que a gente tem essa origem, né, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, tá? Artigo 1º, o exercício da profissão de arquiteto e urbanista passa a ser regulado por essa lei. Então eu tenho a desvinculação do CREA, né, dos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura que existiam antigamente, tá? Atribuições de arquitetos e urbanistas podem marcar o artigo 2º, provável questão na prova de vocês. As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em, inciso 1º, supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica. Questão óbvia, né? Enquanto profissionais altamente técnicos e habilitados que são, naturalmente eles vão fazer supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica quando necessário. Inciso 2º, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação.
marquem o inciso 2º. Quando a gente fala a respeito do arquiteto, quando a gente fala a respeito do urbanista, em regra, todo mundo consegue perceber a função dele, né, de realização do projeto, de especificação de um determinado projeto. Mas espera aí, gente, para ele chegar nesse projeto, ele demanda todo um planejamento. Para ele fazer esse planejamento, ele precisa ter toda uma coleta de dados, todo um estudo, tá? Então, espera aí, eu vou ter uma determinada obra, uma determinada reforma urbanística do município de Florianópolis. Basta eu ter simplesmente o projeto? Claro que não. Os urbanistas, os arquitetos, tá, deverão ali fazer toda a coleta de dados, todo o estudo prévio para o correto planejamento. E aí sim, né, nós termos o melhor projeto, a especificação das melhores, né, os melhores equipamentos públicos e obras, por exemplo, a serem realizadas, tá? Inciso 3º, estudo de viabilidade técnica e ambiental. Outra característica muito comum nas provas referentes aí à legislação aplicada ao CAL, tá? Então podem marcar também, ó, o arquiteto, o urbanista, ele vai ser responsável por estudo de viabilidade técnica e ambiental. Grifem esse E ambiental aí, porque todo mundo fala, ah, não, mas não tem correlação com o meio ambiente. Como não tem? Se eu sou urbanista, se eu sou arquiteto, eu não vou me preocupar com o meio ambiente? Eu não vou me preocupar, por exemplo, com conceitos como que hoje existem de desenvolvimento sustentável, de uma edificação sustentável, de uma obra sustentável. É claro, né, que eu tenho que observar aí a questão ambiental, né, e todo o projeto ambiental, né, inserido ali na questão específica em si, tá? Bem, inciso 4º, ó, assistência técnica, assessoria e consultoria. Óbvio, né? Todo arquiteto, todo urbanista vai exercer aí uma assistência técnica, assessoria e consultoria. Inciso 5º, direção de obra e de serviço técnico. Podem marcar. Ah, professor, isso não é exclusivo do engenheiro, não? Não. O arquiteto, ele pode fazer direção de obra e de serviço técnico. O urbanista também pode fazer, né, direção de obra e serviço técnico, tá? Então, cuidado aí com o inciso 5º. 6º, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem. Marquem também o arquiteto, o urbanista, eles estão autorizados a atuarem como uma espécie de perito, né? Elaborando ali, ó, um laudo técnico, por exemplo, fazendo uma vistoria, uma perícia, uma avaliação, um monitoramento, um laudo, um parecer técnico, uma auditoria e arbitragem. O que é isso, professor? Arbitragem? Peraí, gente, eu tenho a lei de arbitragem no Brasil, que é justamente o quê? Uma forma alternativa de solução de conflitos. Então, se eu tenho um conflito entre duas partes, né, entre duas empresas, por exemplo, que envolve um conhecimento técnico na área da arquitetura, que envolve um conhecimento técnico na área do urbanismo, ora, o que eu preciso, o que é melhor? Eu provocar o tradicional poder judiciário, onde eu vou ter ali o juiz, ok, muitas vezes auxiliado por um perito, mas com a morosidade e todos os custos que o poder judiciário traz, ou eu posso provocar, por exemplo, uma câmara de arbitragem, né? Uma câmara de arbitragem instalada, vamos supor, junto ao respectivo CAL, junto ao respectivo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Se a minha dúvida, se o meu conflito, né, se o conflito entre essas duas empresas é um conflito técnico, relacionado à arquitetura, relacionado ao urbanismo, por que não utilizar a arbitragem, essa forma alternativa de solução de conflitos? Não tem nada a ver com o Poder Judiciário, com entrar com um processo, com uma ação na Justiça, né? Então, uma forma alternativa, privada, por que não utilizar a arbitragem como forma para solucionar aquele problema, para solucionar aquele conflito, tá? Então, grifem aí, ó, sim, um arquiteto, sim, um urbanista pode mediar, pode ali ser o árbitro
né, em uma arbitragem, na análise de uma convenção de arbitragem, de uma cláusula de arbitragem presente, por exemplo, em um determinado contrato, tá? Bem, inciso 7º, desempenho de cargo e função técnica. Óbvio, né? Naturalmente ele vai desempenhar cargos e funções técnicas que demandem o conhecimento de arquitetura, que demandem o conhecimento no âmbito do urbanismo, né? Inciso 8º, treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária. Ora, um arquiteto pode ser professor em uma faculdade de arquitetura? Claro que sim. O urbanista, idem, né? Então, naturalmente, a gente tem aí essa função também, tá? Inciso 9º, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade em todos os projetos, né? Em todas as tarefas que ele tiver ali envolvido também, né? Inciso 10, elaboração de orçamento. Ora, ele precisa apresentar o respectivo orçamento, questão óbvia também. Inciso 11, produção e divulgação técnica especializada. Então, eu tenho lá um determinado estudo para ser divulgado, né, uma especificação técnica, uma norma, né, um método novo, por exemplo, né, com relação à aplicação ali dos conceitos de arquitetura, de urbanismo, enfim, né, diversas situações podem ocorrer aqui. Inciso 12, ó, execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico. Mais uma vez, podem marcar o inciso 12, porque muitas vezes o que as bancas examinadoras tentam te induzir? Qual é o erro que elas tentam, né, te induzir ali? Falar que sempre quando eu falo de execução, fiscalização e condução de obra, isso é coisa de engenheiro. Não, percebam que o arquiteto, que o urbanista, também está autorizado aí pela legislação a fazer execução, fiscalização e condução de obra, além da instalação de serviço técnico, né? Bem, parágrafo único. As atividades de que trata esse artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no setor. Então, aqui é a delimitação da aplicação da lei. Tá? Algo importante, pelo menos do ponto de vista legal. Não estou lembrando agora de nenhuma questão relacionada ao tema, mas tomem cuidado, tá? Porque são conceitos, são delimitações importantes aí, ó, com relação à aplicabilidade, né, das atividades de que trata esse artigo. Quais atividades? As atividades de arquiteto e as atividades de urbanista, tá? Então, inciso 1º, ó, da arquitetura e urbanismo, concepção e execução de projetos, tá? Inciso 2º, da arquitetura de interiores, concepção e execução de projetos de ambientes. Então aqui eu estou, né, especificando as áreas da arquitetura, né, e colocando inclusive, por exemplo, a arquitetura de interior, né. Inciso 3º, ó, da arquitetura paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistema, dentro de várias escalas, inclusive a territorial. Algo sempre muito técnico, né, gente? E muito bonito, né? Quando você chega ali numa edificação que contou, né, com um ótimo projeto ali, com uma ótima execução da arquitetura paisagística, você está num ambiente, em regra, sempre muito saudável, um ambiente sempre muito agradável. Semana passada eu estava no prédio do Google em São Paulo, que é um prédio espetacular, não só, né, o Google em si lá é muito bom, você está dentro, vamos dizer que a arquitetura de interior do Google é sensacional, tá? Quem dera todas as empresas copiassem essa arquitetura de interior. Mas independente disso, você pega o prédio do Google em São Paulo ali, na Faria Lima, tá? É impressionante o paisagismo, a arquitetura do prédio, os conceitos aplicados ao prédio, realmente é algo assim impressionante. O prédio do Facebook também, muito bonito, tive a oportunidade de conhecer também. Mas enfim, né? Então a gente tem aqui, ó, essa arquitetura paisagística, né, que é sempre aí, salta aos olhos de todos os amantes da arquitetura, por exemplo. Inciso 4º, do patrimônio histórico, cultural e artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projetos e soluções tecnológicas para a reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades, né? Então, naturalmente, quando eu falo de arquitetura e urbanismo, como que eu vou excluir o patrimônio histórico, cultural e artístico? Tem tudo a ver.
tem tudo a ver com a arquitetura, tem tudo a ver com o urbanismo. Então, naturalmente, quando eu falo da atuação dos profissionais, dessa delimitação legal que a lei, né, está fazendo, eu jamais poderia deixar de considerar aqui, ó, o patrimônio histórico, cultural e artístico. Nos meus tempos de estagiário, né, quando eu fazia Direito lá na Faculdade de Direito da UFMG, eu fui estagiário na Secretaria Municipal de Atividades Urbanas de Belo Horizonte. E um dos conselhos que eu mais gostava de participar ali era justamente o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, né? E pude ter muito contato ali com os arquitetos, com os urbanistas que faziam parte do conselho. E aí a gente começa a perceber como que é importante essa questão da preservação do passado, o conhecimento do passado, né? Justamente para você projetar o presente e o futuro, né? Então aproveita para deixar um abraço para todos os arquitetos e urbanistas que trabalham aí nessa área relacionada ao patrimônio cultural, histórico e artístico, tá? É claro que a arquitetura como um todo, gente, tá? É algo que é apaixonante até mesmo para os leigos, tá? Mas cada um tem as suas preferências aí, os seus respectivos ramos. Lembrando que eu não sou arquiteto, tá? Sou bacharel em Direito, especialista em legislações específicas e tal, mas enfim, né? Gosto muito do tema. Inciso 5º, do planejamento urbano e regional. Planejamento físico territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional, fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais, tá? Outra área importantíssima também quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, né? O planejamento urbano e regional. Por exemplo, o planejamento urbano da região metropolitana de Florianópolis. Eu costumo muito dizer com os meus amigos advogados, bacharéis em Direito, que Floripa, né, Florianópolis, precisa muito mais de arquitetos e urbanistas do que advogados, por exemplo, tá? Mas no Brasil, não sei o que deu no pessoal, todo mundo quer ser advogado, todo mundo quer fazer direito, né? Todo mundo quer investir sempre na sociedade do conflito. Será que não está na hora da gente investir em planejamento urbano, planejamento educacional, planejamento, né, de uma maneira geral e ter aí, né, diversas outras áreas do conhecimento e profissionais cada vez mais habilitados em outras áreas? Mas enfim, isso é só uma questão pessoal aí. O importante é vocês perceberem a aplicação do planejamento urbano e regional, né, no âmbito aí da arquitetura, no âmbito do urbanismo, tá? Muito importante, ó, vale a pena marcar o inciso 5º, tá? Uma questão aí que pode estar presente na prova de vocês. Vale a pena marcar também o inciso 4º, que é a questão do patrimônio histórico, cultural e artístico, tá? Inciso 6º, da topografia. Elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, né? Fotointerpretação, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto. Ora, gente, qualquer profissional da área da arquitetura, da área do urbanismo, da área da engenharia sabe o quanto é importante o correto levantamento topográfico de uma determinada área, o correto levantamento topográfico de uma determinada região. Então, por isso, né, a importância do conceito aí também, tá? Mas, sinceramente, ó, não acho que, na minha experiência aí de prova, acho que o inciso 6º não seria abordado numa questão. Mas tá aí, né? Tome cuidado. Inciso 7º, ó, da tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, né? Patologias e recuperações. Função importantíssima. Quem já teve a oportunidade de conversar com um arquiteto, por exemplo, na hora de se realizar um determinado projeto, que seja da construção
de uma casa, por exemplo, tá? Sabe como que é importante esse conhecimento do arquiteto aí, ó, sobre a tecnologia dos materiais que serão utilizados na obra, sobre a tecnologia, sobre a resistência dos respectivos materiais, enfim, sobre todos os elementos e produtos que serão utilizados na respectiva construção. Isso pode demandar no futuro uma facilidade de manutenção daquela casa, né? Uma melhor iluminação daquela residência, daquela fábrica, enfim, daquela obra que foi ali devidamente orientada pelo arquiteto, tá? Então essa parte aí também é uma parte importante, podem marcar o inciso 7º. Inciso 8º, dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas. A gente não tem essa constante evolução. Antigamente no Brasil, quando a gente pensava na construção de um prédio, na construção de uma casa, eram paredes e mais paredes de tijolos, de concretos e coisas do tipo. Hoje, o que é muito comum de ser utilizado? Drywall e outras formas, né? Outras técnicas de construção, de revestimento de paredes interiores e coisas do tipo. Então percebam que é natural da arquitetura, tá? Que é natural, né, das profissões do urbanismo também aqui, ó, a gente ter esse conhecimento dos sistemas construtivos e estruturais, tá? Uma questão aí natural também. Inciso 9º. De instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo. Então, a aplicação, o arquiteto, o urbanista, ele vai demandar esse conhecimento, ele vai atuar, né, de modo ali a demonstrar qual é a melhor instalação, o melhor equipamento público, por exemplo, a ser utilizado em uma determinada situação de arquitetura e urbanismo aqui na cidade de Florianópolis, em qualquer outra cidade do estado de Santa Catarina ou do Brasil, por exemplo, tá? Bem, inciso 10. Do conforto ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas, né, e ergonômicas para a concentração, organização e construção dos espaços. Podem marcar, tá? Ó, tem muito concurso, não é o caso do atual, tá? Mas tem muito concurso público hoje no Brasil arrolando a seguinte matéria no seu edital: sustentabilidade. Então, aí você precisa estudar não só o conceito, né, de desenvolvimento desenvolvimento sustentável, como a também chamada Agenda A3P, que é uma agenda ambiental para a administração pública brasileira. E só para vocês terem ideia da importância do conceito, um dos eixos temáticos dessa Agenda A3P é o eixo temático Construções Sustentáveis, que quando a administração pública vai construir, ela precisa construir de forma sustentável. E um dos itens desse eixo temático, dessa importante política pública, que são as construções sustentáveis, tá? É justamente o conforto ambiental. Então, ó, o arquiteto, o urbanista, ele é fundamental, tá, na implementação desses conceitos de sustentabilidade, na implementação, né, desse eixo temático construções sustentáveis. Ah, eu já tenho um prédio, eu já tenho uma obra, né, já tenho um prédio ali de 30, 40 anos, espera aí, eu posso fazer ali um retrofit energético, um retrofit ambiental daquele respectivo prédio. Aquele prédio pode começar a coletar a água da chuva para aguar os jardins ou utilizar a água nos espaços comuns do respectivo prédio. Ah, no teto daquele prédio eu posso instalar placas fotovoltaicas para que aquele prédio passe a gerar energia para o seu próprio consumo também e assim por diante, tá? Então tudo isso está relacionado, né, a essa nova tendência, não só no âmbito da administrativa, e não tão nova assim, convenhamos, né? Mas está relacionada com esse conhecimento, com esse conceito de sustentabilidade, com esse conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Então marquem o inciso 10, ó, do conforto ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas para a concepção, organização e construção dos espaços. Volto a exemplificar com o prédio do Google lá em São Paulo e principalmente com o ambiente que você encontra dentro do Google lá em São Paulo. É impressionante, gente, dá vontade de morar lá dentro. Por quê? Porque o conforto ambiental que você sente lá dentro, ele é absurdo. Então, certamente os arquitetos, certamente, né, quem foi responsável pelo projeto ali, teve toda essa preocupação. Inciso 11.
do meio ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e desenvolvimento sustentável. Podem marcar também, né? Acabei de comentar com vocês como é importante hoje, tá? Na nossa sociedade como um todo, na própria administração pública, essa conceituação e a compreensão do que seja desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, eu não estou pensando apenas no plano ambiental, tá? Mas também na otimização econômica e social. Quando a gente fala dos elementos que identificam aí o conceito de desenvolvimento sustentável, eu tenho, o elemento ambiental, o elemento econômico e o elemento social, aí completando, deixando de forma realmente bem completa esse conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Então, cuidado com o 10 e cuidado com o 11, tá? Então, imagine uma grande obra, a construção de, uma usina hidrelétrica, a construção de um determinado parque, de uma determinada obra em uma cidade. Eu vou aterrar parte aqui, da beira-mar continental para alargar as avenidas até emendar, por exemplo, na rodovia BR-101. Peraí, quando eu falo de uma obra, uma intervenção urbanística, arquitetônica e urbanística, dessa dimensão, uma obra nesse sentido, eu preciso ter o impacto, estudo e avaliação dos impactos ambientais, licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis que serão utilizados e sempre, acompanhado aí desse conceito de desenvolvimento sustentável, ok? Cuidado, o artigo 2º já foi objeto de questões de concurso, então atenção com todos esses tópicos, principalmente aqueles que eu pedi para vocês marcarem, tá? Artigo 3º, o que a gente tem no artigo 3º? Vejam só. Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista, nas quais os núcleos de conhecimento de fundamentação e de conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação profissional. Então, obviamente, nas faculdades, nas escolas de arquitetura e urbanismo, eu vou ter sempre essa preocupação de seguir ali, uma diretriz curricular nacional. Questão básica, como acontece em todos os outros cursos superiores, ok? Então, simplesmente aí, eu sempre vou ter a regulamentação nacional e, naturalmente, na formação do arquiteto e urbanista, você tem que observar ali um currículo mínimo, tá? Parágrafo 1º. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, a gente vai estudar o regimento geral mais à frente, especificará, atentando ao disposto no CAPT, as áreas de atuação privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas. Então vejam só a importância aqui, Por que nós tivemos inclusive a separação, tá? Do antigo CREA, Conselho Regional de Arquitetura, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e hoje eu tenho o CAU Brasil e o CAU no âmbito de cada estado. Justamente pela compreensão de que existem atividades privativas de um arquiteto, atividades privativas de um urbanista, tá? E atividades privativas, por exemplo, de um engenheiro. Tá? Então percebam que o CAU ele vai regulamentar quais são essas atividades privativas do arquiteto e do urbanista. Tá? Então cuidado com isso aí. Só que ao mesmo tempo eu tenho atividades que são atividades de atuação compartilhada, áreas de atuação compartilhada. Tudo isso vai estar definido nas resoluções no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, tá? Parágrafo 2º. Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior expõe o usuário do serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente. Podem marcar, tá? Cuidado com o parágrafo 2º. Serão consideradas privativas de profissional especializado as áreas de atuação nas quais a ausência de formação superior expõe ao usuário de serviço a qualquer risco ou danos materiais à segurança, à saúde ou ao meio ambiente. Então aqui eu não posso ter nenhum tipo de situação onde eu tenho um técnico
né, um ensino técnico profissionalizante, tá? Eu preciso de alguém formado na área superior, alguém na área de arquitetura, alguém na área de urbanismo, tá? Por quê? Porque a falta desse profissional devidamente capacitado ao longo da sua respectiva universidade, ao longo da sua formação superior, vai expor o usuário do serviço a risco ou danos materiais à segurança daquele equipamento, daquela obra ali, tá? Então, por isso que são consideradas atividades privativas de profissional especializado, ok? Parágrafo 3º. No exercício de atividades em área de atuação compartilhadas com outras áreas profissionais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, do Estado ou do Distrito Federal, fiscalizará o exercício profissional da arquitetura e urbanismo. Então, quando forem aquelas funções, aquelas tarefas compartilhadas com outras áreas do conhecimento, com outros profissionais, a gente tem uma questão de concurso aqui, ó, importante, ó. Quem que faz a fiscalização? Quem que vai fiscalizar o profissional da arquitetura e urbanismo, né, que está ali atuando de forma compartilhada, naquelas áreas compartilhadas, onde é possível esse compartilhamento? É o CAL do respectivo estado ou do Distrito Federal, não é o CAL-BR, tá? Quando eu falo da fiscalização aqui, a gente vai perceber que a fiscalização é do respectivo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do seu estado. Então, se a gente está se preparando aqui para o CAL de Santa Catarina, por exemplo, ou para qualquer outro CAL, foco nisso aí, ó. Quem fiscaliza o exercício do profissional da arquitetura e urbanismo é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL do Estado ou do Distrito Federal. Vai depender da localização ali, da atuação, do respectivo registro também, tá? Parágrafo 4º, ó. Na hipótese de as normas do CAL-BR sobre campo de atuação de arquitetos e urbanistas, tá, contradizerem normas de outro conselho profissional, então o Conselho de Engenharia, a norma do CAL está confrontando a norma do Conselho de Engenharia, por exemplo. Então, ó, nas hipóteses das normas, né, as normas do CAL-BR sobre o campo de atuação de arquitetos e urbanistas, contradizerem normas de outro conselho profissional, a controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos, tá? Podem marcar conflito de competência, um conflito de normatização entre dois conselhos, um conselho de engenharia e o conselho de arquitetura e urbanismo. E aí, como é que eu vou resolver esse conflito? Ora, gente, simples, uma norma conjunta, uma resolução conjunta de ambos os conselhos, tá? Então, cuidado aí, ó, né? A controvérsia será resolvida por meio de resolução conjunta de ambos os conselhos, tá? Podem grifar isso aí, ó, resolução conjunta de ambos os conselhos, tá? Parágrafo 5º. Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o parágrafo 4º, ou em caso de impasse, até que seja resolvida a controvérsia por arbitragem ou juridicamente, percebam a possibilidade de utilização da arbitragem aqui, ó, será aplicada a norma do conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação. Então, olha só, outra questão importante. Enquanto não tem a norma conjunta, a resolução conjunta, eu vou aplicar a norma que dê a maior liberdade possível ao profissional. Então, cuidado, ó. Enquanto não editada a resolução conjunta de que trata o parágrafo 4º, ou em caso de impasse, até que seja resolvida a controvérsia por arbitragem ou judicialmente, será aplicada a norma do conselho que garanta ao profissional a maior margem de atuação. Então, aquela que dê a maior liberdade, maior margem de atuação para o profissional é a que está valendo, tá? Então, cuidado aí, pode ser cobrança também.